Talvez ninguém tenha percebido o que você carregou em silêncio. As noites em que só Deus viu suas lágrimas, as decisões difíceis que você tomou quando ninguém estava olhando, a força que você encontrou quando tudo em você queria parar. Essa dor espiritual de sentir que foi invisível, esquecido, subestimado, não passou despercebida no céu. Hoje, essa mensagem não chegou até você por acaso. Há uma resposta divina para esse tempo de espera, uma virada espiritual que começa quando o céu decide agir. O que foi feito no secreto começa a se mover no visível e você vai entender por quê. Se isso já tocou seu coração, se inscreva no canal agora e ative as notificações. O que vem a seguir pode alinhar você com um novo tempo e confirmar aquilo que seu espírito já vinha sentindo. Você precisa entender algo antes de qualquer outra coisa. O céu não mede valor como as pessoas medem. Enquanto muitos tentavam provar algo em público, você estava apenas tentando sobreviver em particular. E foi justamente aí, nesse lugar silencioso, que Deus te viu. Não foi quando tudo deu certo, foi quando quase tudo desmoronou. Quando ninguém aplaudia, mas você ainda assim escolheu continuar. Houve dias em que desistir parecia não só lógico, mas justo. Você tinha motivos, argumentos, feridas abertas e cansaço acumulado. Mesmo assim, algo dentro de você dizia: aguenta mais um pouco. Não era força emocional, era sustentação espiritual. E essa decisão silenciosa, repetida dia após dia, foi registrada onde muitos nem imaginam que exista registro. Deus não se impressiona com performances espirituais, mas com escolhas internas. Você não continuou porque era perfeito, continuou porque havia verdade no seu coração. Continuou mesmo confuso, mesmo sem respostas, mesmo sem sentir nada extraordinário. Isso revela maturidade espiritual, ainda que você nunca tenha chamado isso por esse nome. Enquanto o mundo só via alguém comum, o céu via resistência, via integridade sendo formada sem palco, sem promessa imediata de recompensa. Cada passo dado com o coração pesado, cada silêncio engolido para não ferir outros, tudo isso foi observado. Nada escapou do olhar divino, nem os dias em que você achou que estava falhando. Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma clara, mas precisa ouvir agora. Você foi reconhecido antes de ser recompensado. E esse reconhecimento muda a forma como o próximo tempo começa a se desenhar. Porque quando o céu vê, algo inevitavelmente começa a se mover. Mesmo que ainda seja imperceptível para você. Permanecer não é algo que o mundo valoriza muito. Vivemos num tempo em que sair, abandonar e desistir parecem sempre opções aceitáveis. Mas espiritualmente, permanecer carrega um peso diferente. Você ficou quando seria compreensível ir embora. Ficou quando o ambiente já não alimentava, quando as forças estavam no limite e quando ninguém iria te julgar se você largasse tudo. Existe um poder invisível em quem escolhe ficar de pé no meio do caos. Não é teimosia, é alinhamento. Algo dentro de você entendeu, mesmo sem palavras, que aquele processo não era punição, era formação. Enquanto outros corriam para se proteger, você atravessou a tempestade, sem deixar que ela te transformasse em alguém que você não reconheceria depois. O mundo natural não entende isso porque mede força por barulho, reação e confronto. Mas o céu reconhece quem sustenta a própria essência sob pressão. Cada vez que você respirou fundo e decidiu não revidar, não endurecer o coração, não se fechar completamente, algo espiritual foi sendo ativado em você. Permanecer também exigiu renúncias silenciosas. Você abriu mão de explicações, de validações externas, de provar que estava certo. Isso dói, porque o ego quer justiça imediata. Mas sua alma escolheu outro caminho, um mais profundo, mais limpo, ainda que mais solitário.
E essa escolha criou raízes invisíveis. Talvez você ainda não veja os efeitos disso, mas eles já estão em movimento. Permanecer gerou autoridade espiritual, mesmo que você nunca tenha pedido por ela. E quando esse tipo de força começa a se manifestar, as coisas ao redor inevitavelmente começam a reagir, ainda que você não saiba explicar o porquê. Houve atitudes suas que passaram despercebidas por todos, menos pelo céu. Gestos simples, escolhas difíceis, decisões tomadas no íntimo quando não havia plateia nem reconhecimento. Você fez o que era certo mesmo quando ninguém saberia, mesmo quando não haveria retorno, mesmo quando o silêncio parecia injusto demais. E isso nunca foi em vão. Enquanto muitos só agem quando são vistos, você agiu por convicção, perdoou sem receber pedido de desculpa, ajudou sem ser lembrado, recuou para preservar a paz. Cada uma dessas decisões deixou marcas espirituais. O mundo pode ter ignorado, mas o céu registrou com precisão tudo o que saiu do seu coração. Existe um tipo de justiça que não se manifesta de imediato, mas se acumula. Cada escolha alinhada, cada atitude limpa, vai sendo somada como sementes invisíveis. Você pode não ter percebido, mas havia algo sendo escrito sobre você em um nível que não se apaga com o tempo. Talvez, em alguns momentos, você tenha se perguntado se valia a pena continuar sendo quem você era. Se não seria mais fácil endurecer, fechar o coração, agir como tantos outros agem. Mas você permaneceu fiel àquilo que acredita, mesmo ferido, mesmo cansado. Isso é raro e por isso é valioso. Agora, algo começa a mudar silenciosamente. Porque quando o céu decide trazer à tona o que foi feito no oculto, as respostas surgem de formas inesperadas. Ainda não é o final, mas é o começo de uma movimentação que não pode mais ser interrompida. Você construiu algo que quase ninguém viu nascer. Enquanto muitos precisavam de aprovação para agir, você seguiu guiado por convicção. Não havia garantias, promessas claras ou aplausos no caminho. Havia apenas a consciência tranquila de estar fazendo o que precisava ser feito, mesmo sem saber se alguém um dia reconheceria isso. Integridade, no seu caso, não foi discurso bonito nem postura ensaiada. Foi escolha diária, feita no cansaço, no limite, quando seria mais fácil negociar valores para aliviar a dor. Você poderia ter se adaptado ao sistema, cedido à pressão, feito concessões que pareceriam pequenas. Mas algo em você se recusou a quebrar por dentro. O céu observa com atenção quem permanece inteiro quando tudo convida ao atalho. Cada não que você deu, quando seria conveniente dizer sim, fortaleceu algo invisível. Você pode não ter percebido, mas sua alma estava sendo alinhada para sustentar algo maior, sem se perder no processo. Muitas vezes, essa integridade pareceu ingratidão da vida. Você viu pessoas avançarem mais rápido, serem reconhecidas antes, prosperarem enquanto você ainda estava ajustando feridas. Mas o que parecia atraso era, na verdade, proteção. Nem toda porta aberta cedo demais leva a um lugar seguro. Agora, o que foi construído sem palco começa a pedir espaço para existir, porque aquilo que nasce no secreto não permanece oculto para sempre. E quando chega a hora certa, a integridade que você guardou passa a ser exatamente o que sustenta o próximo nível. Mesmo que você ainda esteja tentando entender como isso vai acontecer. Deus nunca te pediu para ser forte o tempo todo. O que Ele honrou em você foi a verdade. Houve momentos em que você não conseguiu sorrir, não soube orar direito, não teve palavras bonitas para explicar o que sentia. Ainda assim, você não fingiu ser alguém que não era. Você se apresentou inteiro, com feridas, dúvidas e cansaço, e isso teve valor espiritual. Muita gente aprende a sobreviver escondendo a dor, mas você escolheu outro caminho. Em vez de endurecer, você reconheceu seus limites.
Em vez de vestir uma máscara espiritual, você foi honesto com Deus e consigo mesmo. Essa autenticidade criou um espaço seguro para a restauração acontecer, mesmo que de forma lenta. Não foi o silêncio que te manteve de pé, foi a verdade. Você chorou quando precisou, se recolheu quando foi necessário, pediu ajuda mesmo com medo de parecer fraco. Essas atitudes não te diminuíram, pelo contrário, preservaram sua alma. O céu honra quem não sacrifica a própria essência para manter aparências. Houve dias em que a dor parecia maior do que a fé, e mesmo assim você não se afastou completamente. Talvez tenha caminhado mancando, talvez tenha duvidado, mas não se desconectou. Isso mostrou algo profundo. Sua relação com Deus não era baseada em performance, mas em vínculo real. Agora essa autenticidade começa a gerar frutos, porque quando a restauração acontece a partir da verdade, ela é duradoura. E aquilo que nasce desse lugar não exige que você se quebre de novo para continuar, apenas pede que você permaneça sendo quem sempre foi, mesmo que o próximo passo ainda esteja se revelando aos poucos. Escolher amar quando tudo em você pede defesa é uma das decisões espirituais mais difíceis que existem. Você foi ferido, testado, provocado a devolver na mesma moeda. E ninguém teria te condenado se você tivesse endurecido o coração. Ainda assim, você fez uma escolha consciente: não permitir que a dor te transformasse em alguém irreconhecível. Amar nesse contexto não foi romantizar o sofrimento nem aceitar abusos. Foi decidir não carregar veneno na alma. Foi colocar limites sem ódio, se afastar sem desejar o mal, seguir em frente sem precisar destruir ninguém no caminho. Essa postura exige uma força que não vem da emoção, mas de algo mais profundo. Enquanto muitos se tornam reflexo do que os feriu, você escolheu atravessar o fogo sem se tornar cinza. Sentiu raiva, sim. Sentiu vontade de revidar também. Mas não deixou que esses sentimentos governassem suas decisões. Esse domínio interno é raro, e o céu reconhece quem governa a si mesmo quando ninguém está controlando. Cada vez que você escolheu responder com maturidade onde esperavam reação, algo foi quebrado no mundo invisível. Não foi fraqueza, foi autoridade. O amor que você escolheu não te diminuiu. Ele te posicionou. E mesmo que você não tenha percebido na hora, isso mudou dinâmicas ao seu redor. Agora, esse tipo de força começa a gerar novos cenários, porque quando alguém escolhe amar sem se perder, portas se abrem de formas inesperadas, pessoas mudam, ambientes se reorganizam, caminhos se ajustam. Ainda não é tudo, mas já é sinal de que algo maior está sendo preparado. E você está pronto para sustentar. A sua fé não nasceu em ambientes favoráveis. Ela não foi construída quando tudo estava confortável ou quando as respostas vinham rápido. A sua fé foi forjada no deserto, onde o silêncio parecia mais alto que qualquer promessa. Madrugadas longas, decisões solitárias, escolhas feitas sem aplausos. Foi ali que algo profundo começou a se formar dentro de você. No deserto, você aprendeu a confiar sem garantias. Aprendeu a continuar mesmo sem sentir nada extraordinário, mesmo quando a sensação era de estar falando sozinho. E ainda assim, você permaneceu. Essa fé não dependeu de sinais externos, mas de uma convicção interna que foi sendo moldada dia após dia, quase imperceptivelmente. Houve renúncias que ninguém percebeu. Sonhos colocados em espera, desejos silenciados, caminhos que você deixou para trás sem saber se haveria outro à frente. Isso doeu, mas cada renúncia criou espaço. E o que parecia perda era, na verdade, preparo para não se perder quando a abundância chegasse. Você descobriu no deserto que fé não é sentir segurança o tempo todo. Fé é dar o próximo passo mesmo com medo. É continuar alinhado mesmo cansado.
É escolher confiar quando tudo em você pede controle. Essa experiência te deu uma maturidade espiritual que não se aprende em livros nem em discursos. Agora, essa fé começa a sair do invisível. Porque o deserto não é morada permanente, é lugar de formação. E quando o céu entende que a estrutura interna está pronta, o cenário começa a mudar. Ainda há passos à frente, mas você já não é o mesmo que entrou. E isso muda tudo daqui em diante. Nada do que está começando agora surgiu do nada. Ainda que pareça repentino, cada pequeno avanço, cada resposta inesperada, cada porta que começa a se entreabrir, carrega uma história longa por trás. A colheita não chega como prêmio aleatório, ela é consequência direta da constância silenciosa que você manteve quando ninguém estava observando. Você plantou em terrenos difíceis. Plantou quando o solo parecia seco, quando não havia garantia de retorno, quando tudo indicava que seria inútil insistir. Mesmo assim, você continuou fazendo o que estava ao seu alcance, dia após dia. E o céu nunca perde de vista sementes lançadas com verdade, mesmo que o tempo passe sem sinais visíveis. Agora, os primeiros frutos começam a aparecer de forma sutil. Não é tudo de uma vez, não é exagerado, mas é suficiente para confirmar que algo mudou. Pequenas confirmações, encontros certos, oportunidades alinhadas, alívios inesperados. Coisas que antes travavam começam a fluir, ainda que você não saiba explicar exatamente o motivo. Essa fase exige discernimento, porque a colheita inicial testa mais do que conforta. Ela revela se você consegue receber sem culpa, avançar sem medo e reconhecer que o que chega agora não é excesso, é resposta. Muitos perdem essa etapa por estranharem o bem depois de tanto tempo vivendo no limite. O mais importante é entender que isso é só o começo. A colheita não se esgota nos primeiros sinais, ela apenas se anuncia. E quando você percebe que nada foi em vão, algo dentro de você se alinha ainda mais com o próximo nível, mesmo que o caminho completo ainda não esteja totalmente visível. Você começa a notar mudanças que não são coincidência. Pessoas que antes não percebiam sua presença passam a te ouvir com mais atenção. Ambientes que antes pesavam agora parecem mais leves. Situações que sempre travavam começam a se resolver de maneira quase natural. Não é sorte, é a luz que começa a se manifestar. Essa luz não é algo que você forçou. Ela é consequência de um processo interno. Quando você se alinhou por dentro, o externo começou a responder. O mundo espiritual se organiza antes do mundo visível, e agora os reflexos começam a aparecer na sua rotina, nos relacionamentos, nas oportunidades que surgem sem esforço excessivo. Você talvez sinta que algo em você mudou, mesmo sem saber explicar exatamente o que. Uma segurança mais tranquila, uma clareza maior nas decisões, uma sensibilidade diferente para perceber quando avançar e quando recuar. Isso é fruto de discernimento espiritual amadurecido ao longo do caminho. Algumas pessoas podem se aproximar, outras podem se afastar. Não encare isso como perda. Quando a luz se intensifica, o que não está em sintonia naturalmente se reorganiza. Portas se fecham para proteger, não para punir. Conexões se rompem para abrir espaço ao que sustenta o próximo ciclo. Essa manifestação ainda está em andamento. Não é o ápice, é a confirmação de que algo foi ativado. E quando a luz começa a se mover, ela revela caminhos que antes estavam ocultos, mesmo que você ainda esteja aprendendo a caminhar nesse novo ritmo. Talvez essa seja uma das transições mais delicadas de toda a jornada. Depois de tanto tempo sobrevivendo, aprendendo a se defender, a se virar sozinho, receber pode parecer estranho. Quando algo bom chega sem cobrança, sem troca, sem esforço extremo, o coração desconfia.
Você se pergunta se merece, se é real, se vai durar. Durante muito tempo, você associou valor à luta. Aprendeu que tudo precisava doer para ter significado. E agora, quando a vida começa a oferecer leveza, cuidado e provisão, algo dentro de você precisa ser reeducado. Receber não é fraqueza, é alinhamento com um tempo diferente. Permitir-se receber também envolve soltar o controle, aceitar ajuda, acolher oportunidades, desfrutar sem culpa. Isso exige cura, porque quem viveu muito tempo no limite aprende a rejeitar o descanso. Mas o céu não te conduziu até aqui para te manter em modo de sobrevivência. Existe uma abundância que não pesa, que não exige que você se quebre novamente para se sustentar. E ela começa quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. O que chega agora não é excesso, é resposta. Não é privilégio injusto, é colheita justa. Esse aprendizado ainda está em andamento. Você não precisa acertar tudo de uma vez. Basta dar pequenos passos em direção a esse novo modo de viver. Porque quando você permite receber, algo mais profundo se ajusta. E a vida começa a fluir de uma forma que você ainda está aprendendo a reconhecer. Você percebe aos poucos que já não cabe mais em certos ambientes, conversas ou dinâmicas antigas. Não é arrogância, é deslocamento espiritual. O lugar interno de onde você passou a operar mudou, e isso altera naturalmente a forma como você se posiciona no mundo. Você não precisa mais se diminuir para caber, nem se explicar para ser aceito. Antes, você negociava a própria paz para manter vínculos. Tolerava pesos desnecessários, aceitava menos do que sabia que merecia, só para não gerar conflito. Agora, algo em você se reposicionou. Não por dureza, mas por clareza. Você entende que preservar a própria essência também é um ato espiritual. Esse novo lugar não vem acompanhado de barulho ou necessidade de afirmação. Pelo contrário, ele traz uma tranquilidade firme. Você começa a escolher com mais consciência onde investir energia, tempo e emoções. O sim fica mais raro, o não mais tranquilo. E isso muda completamente suas relações. Algumas pessoas podem interpretar essa mudança como frieza ou distância, mas você sabe que é maturidade. Você não está se afastando do amor, está se afastando do desgaste. E isso cria espaço para conexões mais alinhadas, mais verdadeiras, mais leves. Esse novo lugar espiritual ainda está sendo ocupado passo a passo. Você não precisa entender tudo agora. Basta respeitar o que já não faz sentido e honrar o que traz paz, porque quando você muda de lugar por dentro, o cenário externo inevitavelmente começa a se reorganizar, mesmo que ainda esteja em transição. Depois de tudo o que foi vivido, chega um momento em que o céu não apenas observa, ele confirma. Há um alinhamento acontecendo agora que não depende de emoção, sinal externo ou validação humana. É algo que você reconhece por dentro. Uma certeza tranquila, firme, que não grita, mas sustenta. Como se algo tivesse sido selado no invisível. Essa ativação não começa com barulho, começa com clareza. Você passa a perceber que ciclos antigos realmente se encerraram. Aquilo que antes te puxava para trás já não tem o mesmo acesso. Pensamentos mudam, reações se transformam, escolhas se refinam. Não é esforço, é posicionamento. Algo foi ajustado no eixo da sua jornada. O selo que se manifesta agora não é místico nem teatral. Ele funciona como um testemunho interno de alinhamento. Uma marca espiritual que confirma: você atravessou, você permaneceu, você foi preparado. E por isso, o próximo ciclo não exige mais que você lute como antes. Exige apenas que você caminhe consciente de quem se tornou. Essa ativação também traz responsabilidade. Não para carregar pesos, mas para honrar o que foi confiado.
você começa a perceber que suas decisões impactam mais, que suas palavras têm mais alcance, que sua presença carrega algo diferente. Isso não te coloca acima de ninguém, apenas te coloca no lugar certo. Nada disso significa que tudo está concluído. Significa que algo foi iniciado de forma definitiva. Um novo ciclo começa, não como promessa distante, mas como realidade em construção. E agora, mais do que nunca, você sente que não caminha sozinho, porque quando o céu confirma, ele também sustenta. Agora que você percorreu cada um desses pontos, vale parar por um instante e se perguntar com honestidade: o que, dentro de você, já não é mais o mesmo? Em quais áreas você percebe que deixou de apenas sobreviver e começou, mesmo que timidamente, a se posicionar? Que escolhas você tem evitado por medo, mesmo sabendo que já existe clareza suficiente para avançar? Esse conteúdo não foi entregue apenas para gerar entendimento, mas para provocar movimento. Revelação sem ação vira peso. Por isso, reflita: onde você precisa se permitir receber? Que ciclos você já sabe que não devem mais ser reabertos? E o que o céu já confirmou, mas você ainda insiste em adiar por insegurança? Não ignore os sinais, nem diminua o que foi ativado dentro de você. O próximo tempo exige consciência, não pressa. Pequenos ajustes feitos agora evitam grandes rupturas depois. Honre o processo, respeite seu ritmo, mas não volte para lugares que já não te comportam mais. Se essa mensagem falou diretamente com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você não caminha sozinho. Há mais conteúdos preparados para te ajudar a discernir, alinhar e sustentar esse novo tempo que já começou a se manifestar na sua vida.